Olá, bom dia a todos e bem-vindos ao nosso seminário online Desafios Típicos de um Projeto de BPM. Eu sou a Chayana Nesk, organizadora dos webinários e Process Série 2015. Antes de começarmos, gostaria de confirmar se estamos realizando uma boa transmissão. Se tiverem problemas de corte no som ou na falta de sincronia com o vídeo durante o seminário, por favor, nos informem via chat. Perfeito. Bem, este é o seminário web Desafios Típicos de um Projeto de BPM. Neste webinar, iremos detalhar alguns dos desafios mais comuns em projetos de BPM, para que possam ser tratados antes que se tornem problemas, pois projetos de redesenho e automação apresentam desafios que, quando conhecidos, podem ser evitados ou mitigados. Este webinar é realizado pela iProcess. A iProcess é uma empresa brasileira especializada em consultoria e projetos de soluções para a gestão de processos, utilizando as tecnologias de BPM e SOA. Somos uma das consultorias mais premiadas em BPM no Brasil, recebendo 2 medalhas de ouro e uma de prata no Global Awards for Excellence in BPM Workflow, pelos cases de sucessos implementados. E ao longo de nossos 15 anos, realizamos centenas de projetos de modelagem, análise, redesenho e automação de processos de negócio para clientes. Este seminário será apresentado pelo Eduardo Brito, diretor da iProcess, com mais de 19 anos de experiência na disciplina de gestão por processos. O Brito é bacharel e mestre em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É professor do MBA em Gestão por Processos do SENAC, de Santa Catarina, e da Unicinos, no Rio Grande do Sul. É um dos instrutores do BPM Bootcamp da BPMP e dos cursos da eProcess Education. Brito possui diversas certificações profissionais na área, como CBPP ou CBPMP. Participou ativamente de todos os projetos premiados da eProcess e também contribui com artigos para o blog da eProcess. Este evento está sendo gravado e será disponibilizado em breve no portal de conhecimento do site da eProcess e em nosso blog. A apresentação também estará disponível no SlideShare. Ao final da apresentação, passaremos todos os links. As perguntas que vocês tiverem sobre o tema podem ser enviadas a qualquer momento via chat. Eu estarei recebendo as dúvidas e priorizando para um momento de perguntas e respostas. Bem, passo a palavra agora ao Eduardo Brito. Boa tarde, Brito. Obrigado, Xana. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao nosso webinar. Hoje, falando um pouco sobre os desafios típicos de um projeto de BPM. No nosso webinar, a gente vai dar continuidade com assuntos que a gente já viu em outras apresentações, em que nós falamos sobre os desafios dos primeiros projetos de BPM na organização e os típicos problemas que ocorrem no primeiro projeto de BPM da empresa. E agora nós vamos avaliar esses desafios sob o ponto de vista de cada uma das etapas do ciclo de vida de processos, identificando como mitigá-las e tentar trabalhar para que elas tenham o maior sucesso possível. Nós iremos apresentar, inicialmente apresentando então uma breve introdução sobre o ciclo de vida da gestão por processos, e aí nós iremos passar por cada uma dessas etapas, destacando as principais características, desafios e soluções que a gente pode trabalhar em cada uma delas. Começando então com uma introdução rápida sobre o que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre BPM, sobre gestão por processos, e nós estamos então falando sobre processos. Processo nada mais é do que um conjunto de atividades executado por uma série de atores, de uma forma pré-determinada, sequencial, e que é transversal à organização. O processo ele é orientado ao cliente, ele é orientado à entrega, ele é orientado àquilo que a organização entrega para o seu cliente a partir do seu trabalho e a partir dos seus fornecedores. A principal característica de um processo, então, é que ele liga todos os elos, todas as áreas, todos os papéis da organização através de uma visão única, cujo foco é entregar valor para um determinado cliente. E a gestão por processos, ou BPM, nada mais é do que o conceito de fazer a aplicação de gestão de processos de modo a buscar excelência na organização. A disciplina de BPM, ela entende que uma empresa nada mais é do que a articulação de um conjunto de seus processos e que tudo que a empresa faz, ela faz através de seus processos. Dessa forma, bons processos significam uma boa operação e maus processos significam
problemas na operação. Os processos são os arquivos da organização. É através da melhoria desses processos que o BPM, a gestão por processos, entende que a organização pode atingir os seus objetivos estratégicos e organizacionais. Quando a gente fala de um projeto de BPM, a gente está falando basicamente de ter um projeto, um processo na qual nós vamos fazer um trabalho de melhoria e fazer então todo o ciclo de vida de gestão desse processo. Então, o primeiro ponto que a gente se depara ao pensar um projeto de BPM é qual o processo que nós iremos trabalhar? Qual o processo mais adequado a ser trabalhado para que a organização possa atingir aos seus objetivos estratégicos? E a partir daí, do momento que a gente escolhe esse projeto, esse processo, fazer uma atuação de modelagem, análise, redesenho, implementação, automação e, posteriormente, implantação das melhorias que foram obtidas ao longo do trabalho em cima desse processo. Nosso webinar hoje vai se concentrar em falar em cada uma dessas etapas de um projeto típico de BPM, buscando destacar os pontos fortes e fracos e os principais desafios que costumam ser enfrentados nesse tipo de iniciativa. Vamos falar então um pouquinho sobre a escolha do processo. Existem processos e processos na organização. As empresas possuem normalmente centenas, talvez milhares de processos que elas executam todos os dias. É evidente que nós não podemos fazer um projeto de BPM com todos os processos da empresa ao mesmo tempo. Nós temos que priorizar, nós temos que ver qual o processo que vai trazer maior benefício, que vai trazer maior ganho dentro dos objetivos estratégicos. Nesse sentido, existem alguns critérios que a gente costuma utilizar para perceber se esse é ou não é um bom processo. O processo ele tem que ser relevante para a organização. Não pode ser um processo que, tendo um bom ou mau desempenho, a organização não sinta isso explicitamente, não consiga verificar ganhos qualitativos e quantitativos. Tem que ser um processo também que existam insatisfações. À medida que nós conseguimos identificar que existem insatisfações, problemas de desempenho sobre esse processo, é natural que, dentre tantos processos a serem trabalhados, este seja um processo adequado para que se faça um trabalho de melhorias. E é necessário também que as pessoas envolvidas que conhecem esse processo vejam claramente que existe uma oportunidade de ganho sobre ele, de que existe formas de fazer esse processo melhor, que existe formas de repensar esse processo para que esse processo tenha um melhor desempenho e com isso traga mais ganho para a organização. Dentre os tantos processos que nós temos, a disciplina de BPM se vê como uma forma da empresa atender e chegar aos seus objetivos estratégicos. De modo que o processo que nós escolhemos normalmente para um projeto de BPM tem que nos ajudar a atingir esse objetivo. Tem que ser um processo que, se melhorado, permite que determinados objetivos estratégicos sejam atingidos pela organização. E a gente tem que ter também o apoio das áreas envolvidas. Sem o apoio daquelas áreas que vão ser impactadas, que vão sofrer a mudança, que vão ter que mudar a sua rotina de trabalho, que vão ter que mudar suas ferramentas de trabalho, ou até que vão ter que assumir mais ou menos responsabilidades, é muito difícil nós fazermos uma melhoria de processo. É preciso apoio das áreas envolvidas e, principalmente, apoio da liderança executiva, dando a diretriz para os executores de que a mudança naquele processo é necessária para que a organização consiga atingir as suas expectativas. Agora, o que nos atrapalha principalmente dentro de um projeto de BPM, dentro dessa caminhada? Grande parte dos problemas estão no fator humano. Estão em vencer barreiras de desafios, de comportamento de pessoas, de resistências, que, se não forem quebradas, não vão permitir que nós atinjamos a melhoria esperada. Por que existem esses desafios? Por que existe o fator humano dentro da mudança de processos? São várias as possibilidades, são vários os fatores que fazem as pessoas resistirem à mudança. Um primeiro fator é a perda de poder. As pessoas têm medo de que, com a mudança do processo,
a informação vai ficar explícita, vai ser divulgada, as coisas vão ser claras, e com isso as pessoas vão perder conhecimento e vão perder poder dentro da organização e dentro do processo. Com isso, as pessoas muitas vezes também têm um sentimento de perda de controle. Elas não vão mais poder fazer o processo da forma como elas bem entendem. Elas vão ter que seguir determinadas regras que foram estipuladas ou que vão ficar explícitas à medida que esse processo passa a ser modelado e vira um ativo da organização. As pessoas também têm medo de ser medidas. Elas têm medo que seja possível avaliar se elas estão fazendo o seu trabalho bem ou mal, ou se elas estão entregando o resultado dentro do tempo esperado, ou dentro do esforço esperado, ou que elas possam ser comparadas com outras pessoas, com outras áreas, ou até mesmo com outras empresas. E aí, à medida que exista tantos pontos que venham à tona, os problemas podem acabar vindo junto, e elas se sentindo se sentindo culpadas por esses problemas que vêm e que começam a aparecer. Isso tudo faz com que, com as melhorias de processo, elas tenham que sair da zona de conforto, que elas deixem de fazer os processos como têm feito nos últimos 2 meses, 2 anos ou 5 anos, que elas tenham que tratar os problemas de uma forma diferente e que isso dê mais trabalhos a elas. E, finalmente, algumas pessoas têm uma certa aversão à mudança porque possuem experiências anteriores na qual a iniciativa de processo não deu certo e por isso elas não acreditam mais que esse tipo de iniciativa pode melhorar a organização. O fator humano ele é um dos principais fatores que impacta o bom ou mau desempenho no projeto de melhoria de processos. E nós vamos conhecer, a partir dos próximos slides, como trabalhar tanto esse como outros fatores. Para fazer essa abordagem, nós vamos navegar agora juntos em cada uma das etapas do ciclo da gestão por processos. E vamos avaliar como em cada uma dessas etapas a gente consegue superar os problemas que acontecem no dia a dia. Começando com a modelagem. A etapa de modelagem é a primeira etapa do ciclo de gestão por processo, onde o principal objetivo é a documentação do processo. É fazer com que as informações que estão na cabeça das pessoas passem a ser um ativo da organização. O resultado da modelagem de processo é o que nós chamamos normalmente de ASIS, ou seja, uma documentação informando como o processo é executado atualmente. Para que nós possamos fazer uma modelagem de processo ou ASIS, vários instrumentos e várias abordagens são feitas para que seja realizado o levantamento do processo. Então, os analistas responsáveis por esse tipo de atividade fazem entrevistas, observações, filmagens, às vezes, inclusive, se colocam no papel de ator do processo e executam o processo para se sentir na pele de quem faz, pegam declarações, de modo a, compilando todos esses dados que são levantados, poder chegar ao desenho do processo. A grande expectativa sobre uma etapa de modelagem é que ela apresente como resultado o processo como efetivamente ele é feito e que traga uma visão clara de como ele é executado na organização e se eventualmente ele é executado de mais de uma forma por pessoas diferentes, quais são essas diferenças. Aqui então vem o primeiro desafio. O que nós esperamos de pessoas que participam de uma etapa de modelagem de processo? Essas pessoas elas têm que saber descrever o processo, mas não aquele processo ideal ou o processo que elas acham que é o mais bonito ou o processo que elas podem contar sem se sentir queimadas. Elas têm que realmente saber descrever e ter sinceridade para descrever como o processo realmente acontece, para que a análise depois possa ser sobre fatos reais. Nesse sentido, nós temos uma visão de que os gestores, aqueles que fazem uma coordenação sobre o processo, eles têm uma capacidade de trazer uma visão do processo de alto nível,
mostrando as grandes etapas do processo. Mas eles não são as pessoas mais adequadas para que nós façamos uma entrevista da atividade de forma detalhada. As atividades de forma detalhada têm que ser avaliadas, têm que ser documentadas através de entrevistas com os executores do processo, daquelas pessoas que recebem as atividades, que têm que entregar aquela atividade dentro de um prazo, dentro de uma expectativa de qualidade e que sabem efetivamente como que aquela atividade é feita e quais são os principais problemas que elas enfrentam para poder entregar aquele resultado. Nesse sentido, alguns desafios típicos da modelagem de processo que nós temos que estar atento e que o analista de processos tem que estar de olho para garantir que não vai cair em alguma armadilha são, por exemplo, a nossa tendência a modelar somente um caminho feliz, a modelar aquele processo lindo, maravilhoso, em que tudo dá certo, sem exceções, ou a convergir várias visões diferentes numa só, e aí é importante, se nós estamos num trabalho de padronização do processo, de unificação do processo, saber pegar visões divergentes e saber juntar ela numa única visão na qual toda a empresa se espelhe, identifique como sendo a visão correta do processo, e que esse processo ele tem aquilo que a gente chama de modelagem da verdade, ou seja, que ele represente efetivamente como ele é feito, com os tempos em que ele efetivamente gasta, com as indas e vindas que ele efetivamente tem, e não com uma história bonita, na qual a gente faz um processo redondinho, bonitinho, e não percebe que em cada caixa existe todo um conjunto de problemas ou confusões que não estão espelhadas no desenho. Para que tudo isso seja possível, é fundamental que a empresa tenha e que o projeto tenha o apoio da liderança executiva, que passe a mensagem para as pessoas que executam o processo sobre a importância delas trazerem o seu dia a dia, delas ajudarem a organização a padronizar e a documentar esse processo de modo que esse passe a ser um conhecimento institucional e não mais um conhecimento que fica dependendo da lembrança, da disponibilidade ou da cabeça das pessoas. E um último ponto importante numa etapa de modelagem de processos em que a equipe tem que estar atenta é sobre o nível de detalhe em que vai acontecer a documentação. A gente costuma dizer que uma documentação é aquela que representa todas as informações necessárias para o público-alvo na qual ela está sendo produzida. Se eu estou produzindo uma documentação somente para conhecer o processo, eu não vou detalhar em excesso cada atividade do meu processo. Já se eu estou produzindo uma documentação, uma modelagem, para fazer um treinamento, uma capacitação ou uma FAQ, para retirar as dúvidas mais frequentes, eu vou ter que entrar em cada caixinha e questionar e documentar exatamente passo a passo de como cada atividade é feita. O importante aqui é que fique bem claro as expectativas do que se espera do resultado de modelagem, para que o esforço concentrado e o resultado entregue seja compatível com aquilo que é esperado. Se vocês têm interesse em saber um pouquinho mais sobre modelagem, eu convido vocês a ver um webinar disponível no nosso blog sobre BPMN e a conhecer os nossos cursos de modelagem de processos, tanto o IP01, que fala sobre técnicas de análise e levantamento de processos, como o nosso curso de BPMN, que ensina toda a notação BPMN 2.0 através de uma série de exercícios práticos que ocorrem ao longo de 3 dias de curso. A próxima etapa é a etapa de análise de processo, cujo principal objetivo é identificar os problemas de desempenho do meu processo. Identificar por que o meu processo não está tendo o desempenho esperado e quais são as causas desse problema. A etapa de análise, a gente costuma dizer que é como se fosse uma análise do médico quando a gente vai fazer uma consulta. A anamnese, o problema que a gente tem é como se fosse a modelagem. A gente está lá descrevendo o que a gente está sentindo. E a análise é o diagnóstico. É a avaliação através de exames, através de
de algum procedimento de raio-x, de algum exame de sangue, para saber os meus sintomas e diagnosticar qual a minha doença, de modo que após eu possa tratá-la. Semelhante aos exames, às técnicas de diagnóstico que os médicos têm, a análise permite, eu posso desenvolver um trabalho de análise através de uma série de técnicas que vão desde a entrevista, de workshops estruturados, da conversa de pessoas que executam o processo, da identificação de gaps e de handoffs no processo, até a execução de uma série de técnicas analíticas, como, por exemplo, uma simulação do meu processo, uma análise de duração, de gargalo, dos tempos do meu processo, uma análise de custo ABC, uma análise de causa raiz, e a junção de todo esse conjunto de técnicas vai me trazer como resultado um relatório me informando quais são os principais problemas desse processo e quais os motivadores da existência desses problemas. Dessa forma, a gente espera que a análise nos traga, ao final, quais são os problemas do processo e que me traga também uma avaliação de como eu consigo atender às expectativas de desempenho que eu espero desse processo e o que eu devo mudar para conseguir atender essas expectativas. O time que trabalha comigo na análise do processo é diferente do time de modelagem. Esse time de análise ele tem que me ajudar a identificar quais são os principais problemas do processo. Tem que ser pessoas que vivem esses problemas, que saibam me relatar esses problemas e que saibam ter, numa visão de curto e longo alcance, quais são as causas desses problemas. Essas pessoas também elas têm que ter clareza em me ajudar a não esconder os problemas e a trazer esses problemas à tona. Porque se as pessoas que estiverem fazendo um trabalho de levantamento de problemas não puderem me ajudar a encontrá-los, vai ser muito difícil sozinho que o analista ou que a equipe do projeto consiga identificar os principais pontos a serem avaliados. E é por isso que a equipe que me ajuda na análise de processo, quando ela não sabe exatamente cada um dos problemas, ela tem que me ajudar a identificar quem sabe, a trazer essas pessoas para uma entrevista, para um workshop, para que nós possamos fazer uma análise e ter como resultado uma boa lista de problemas a serem resolvidos. Nesse sentido, algumas recomendações que a gente faz numa etapa de análise é fazer um trabalho sobre fatos e não sobre opiniões. Muitas vezes as pessoas têm opiniões formadas que são trazidas através de experiências próprias, de experiências até mesmo em outras empresas, ou de traumas na qual elas passaram, e que não necessariamente são a realidade do processo hoje. É importante que o analista identifique para cada uma opinião a veracidade dessa opinião e a importância dessa opinião, a importância de cada fato, para verificar se efetivamente aquilo é um problema ou é simplesmente um ponto de vista. É por isso que o analista não deve confiar somente em opiniões, mas também em fatos, buscando levantar informações confiáveis que mostrem, através de números ou através de situações comprovadas, que aquilo realmente é um problema. Porque problemas bem identificados e comprovados são a base de uma ação futura de melhoria. É o combustível que vai dar à equipe do projeto futuramente capacidade de mostrar que um determinado problema efetivamente tem que ser resolvido, porque é comprovado o prejuízo que ele causa. E para eu saber o que é um problema e o que não é um problema, eu tenho que saber quais são os meus indicadores. Se eu não tenho indicadores, eu não sei o que é importante para mim. Se eu não sei o que é importante para mim, eu não posso discutir o que é ou o que não é um problema. Se eu tenho um processo que tem um prazo X para ser executado e eu não sei se aquele prazo é bom ou ruim, como que eu posso avaliar se melhorar ou piorar aquele prazo vai me prejudicar? Eu tenho que fazer uma análise com base nos indicadores do processo, para que a partir desses indicadores eu possa propor uma melhoria de desempenho e que eu possa provar para a organização que aquela melhoria é boa. É fundamental também que a gente evite fazer o desenho ou redesenho do processo durante a etapa de análise. A etapa de análise, como diz o nome, é uma etapa de diagnóstico, é uma etapa para identificar os problemas. É muito difícil eu chegar a uma solução final se eu não sei ainda ou se eu não conheço todos os meus problemas.
Então é importante que nós primeiro façamos uma análise dos problemas como um todo, para que depois possamos investir na discussão de soluções. E aí as pessoas que estão apoiando o trabalho de análise, apoiando o nosso projeto de melhoria, elas têm que ter disponibilidade para esse trabalho. Não que elas precisem ficar 100% disponíveis para isso, mas tem que haver uma programação. Essa programação tem que ter uma carga horária e tem que haver um compromisso das pessoas, dos gestores dessas pessoas, de que naquela carga horária elas vão efetivamente conseguir se envolver por inteiro no projeto de melhoria, de modo que no final do prazo estipulado eu consiga ter um resultado efetivo. Um outro ponto importante, talvez até o mais fundamental a ser trabalhado no psicológico das pessoas no momento de um projeto, de uma etapa de análise, é evitar que as pessoas se sintam ameaçadas. Grande parte daqueles fatores humanos que a gente falou lá no início da apresentação se devem por causa disso. O objetivo de uma etapa de análise é ajudar a organização a encontrar os problemas do seu processo. Se eu termino uma etapa de análise sem encontrar os problemas do meu processo, certamente o meu trabalho não vai ter sido produtivo. Eu não vou ter feito um bom trabalho. Só que se o objetivo da análise é encontrar problemas, possivelmente as pessoas vão se sentir, muitas vezes, culpadas por esses problemas. E ao se sentirem culpadas, podem não querer deixar esses problemas virem à tona como seria importante para a organização. Nesse sentido, é importante trazer para as pessoas a ideia de que um projeto de melhoria de processos não é uma caça às bruxas. O objetivo dele não é encontrar culpados. O objetivo dele é resolver os problemas. O objetivo dele é fazer com que a organização seja eficiente. É fazer com que a organização seja competitiva. É fazer com que a organização não seja atropelada pelos seus concorrentes. Porque se ela for atropelada, e hoje em dia os concorrentes podem ser nossos vizinhos ou podem estar do outro lado do mundo, a organização fecha. E se a organização fechar, não vai ter mais ninguém dentro dela para se sentir culpado ou para trabalhar. Então é importante mostrar que um trabalho de BPM e de análise é para encontrar problemas e não para encontrar culpados. E que essas pessoas, elas não vão estar ameaçadas ao final do projeto de terem alguém botando o dedo no seu nariz e dizendo que a culpa era delas. O foco não é encontrar o culpado, o foco é encontrar soluções para os problemas. E as pessoas, elas não podem se sentir também, com a solução dos problemas, obsoletas. Esse é um dos pontos, às vezes, mais difíceis de trabalhar dentro da organização, porque efetivamente uma melhoria de processos torna o processo mais eficiente, torna a organização mais eficiente e muitas vezes consegue e faz com que o processo seja feito com menos esforço. Sendo feito com menos esforço, menos horas. Menos horas, possivelmente menos pessoas. Nesse sentido, é importante que a organização passe uma mensagem clara de que essas pessoas vão ser realocadas e que esse esforço ganho vai ser investido na melhoria de outros processos e vai ser investido num momento para se repensar no negócio, ao invés de se investir tempo em trabalhos repetitivos. Se as pessoas se sentirem obsoletas, elas não vão querer colaborar e talvez até elas saiam e abandonem o processo antes do final do trabalho de melhoria, o que pode prejudicar enormemente a sua execução. A etapa de redesenho é a etapa onde o processo é revisto. É a etapa em que, a partir dos problemas que eu encontro, eu proponho soluções. E a partir dessa proposição de soluções, nós criamos o processo futuro, que a gente chama de modelo to be. Esse processo futuro, ele pode trabalhar com ganhos de eficiência e eficácia através de duas perspectivas. A gente chama de perspectiva de negócio, aquelas melhorias que nós fazemos no processo, propondo um novo processo, propondo uma nova forma de fazer o processo, propondo mudanças estruturantes no processo. Numa mudança de negócio, eu posso mudar atividades de responsabilidade, eu posso deixar de fazer algumas atividades ou incluir novas atividades no processo. Eu posso incluir uma nova forma de ver o meu processo que mude totalmente a configuração sobre a forma como ele é feito.
a mudança de negócio questiona o que deve ser feito no processo. Enquanto que a mudança tecnológica, ela busca fazer com que aquilo que é feito no processo seja feito mais rápido. Com a melhoria tecnológica, eu uso a tecnologia para automatizar e para ganhar agilidade no meu processo, fazendo com que coisas que eram feitas de formas repetitivas ou manuais possam ser feitas de formas automáticas. Dentro do redesenho, é fundamental, e isso é um princípio básico de BPM, é um princípio básico da economia dos dias de hoje, que a mudança seja orientada com foco no cliente. Vejam que foco do cliente é diferente de foco no cliente. Quando eu digo foco do cliente, eu estou falando de como o cliente vê o meu processo. Eu estou vendo de como ele gostaria de atuar no meu processo, e não como eu gostaria que ele atuasse. O foco do cliente diz respeito à experiência do cliente no meu processo, onde eu tento entender como que ele gostaria que o processo trabalhasse para ele, como ele gostaria de demandar o meu produto ou serviço e como ele gostaria de receber esse produto ou serviço. Um processo efetivamente ele atende às expectativas do cliente se eu tenho capacidade de questionar como o meu cliente quer ser tratado e eu tenho capacidade de prover para ele a melhor experiência possível sobre o ponto de vista de como ele quer atuar no processo. E é fundamental que nós façamos um trabalho de melhoria de processo esse questionamento e tenhamos essa preocupação de atender o cliente sob o ponto de vista da forma como ele quer ser atendido. Uma outra preocupação importante e que nos ajuda muitas vezes a quebrar algumas barreiras de resistência e até mesmo a trazer soluções inovadoras para o nosso processo é trabalhar com benchmarking. Fazendo uma comparação do nosso processo com outros processos na mesma organização ou de outras organizações, que podem ser organizações que atuem no mesmo nicho ou em outros nichos de negócio, para poder avaliar como que outras empresas e outras iniciativas conseguiram vencer desafios parecidos com os nossos. Muitas vezes, fazendo benchmark, nós conseguimos não reinventar a roda e trazer para dentro de casa soluções que já estão prontas, que já foram avaliadas, já foram testadas e na qual é possível inclusive aprender com o erro das outras iniciativas de modo a não repetir esses erros dentro do nosso projeto. Alguns outros pontos importantes que deve-se ter atenção num projeto de melhoria. Manter o foco com a estratégia. Qualquer melhoria de processo visa a levar a organização a um nível superior a um nível na qual ela quer chegar em 1 mês, 2 meses ou 5 anos. Esse ponto onde a empresa quer chegar faz parte da sua estratégia. E é importante que as melhorias propostas então, estejam alinhadas a levar a empresa naquela direção que ela deseja. À medida que as melhorias são identificadas, facilmente vai ser possível verificar que algumas melhorias são muito boas e trazem muitos ganhos e outras não tanto. Vai ser possível também verificar que algumas melhorias vão ser muito simples de ser implementadas e outras vão ser muito complexas. Algumas vão ser muito baratas, outras vão ser muito caras. E possivelmente a empresa não tenha recursos para implementar todas as melhorias propostas. Então é fundamental que em cada uma das iniciativas propostas seja feita uma análise de ROI, de retorno de investimento, para poder, através do método de pontuação ou algum outro método que a equipe resolva utilizar, seja possível escolher quais são as melhorias prioritárias de serem implementadas. O time que vai me ajudar a identificar essas melhorias tem que ser um time multifuncional, ou seja, um time que atua em todas as áreas na qual passa o meu processo, que tenha capacidade de contribuir, um time que tenha visões diferentes sobre o mesmo processo. Daqui a pouco é importante, por exemplo, eu envolver uma pessoa da RH para me trazer uma perspectiva do colaborador. É importante eu trazer uma pessoa do comercial para eu ter uma perspectiva do meu cliente, trazer uma pessoa do marketing para eu ter uma perspectiva sobre a comunicação que aquele processo traz para os clientes que atuam sobre ele.
É importante essa visão multifuncional, porque a partir dela eu consigo ter um resultado mais conciso, mais completo. E eu garanto que eu não vou pecar em determinadas áreas que eventualmente podem não ser ouvidas durante uma proposição de melhorias. E nesse sentido, o envolvimento da TI como um dos membros dessa equipe multifuncional é fundamental. E é fundamental por um motivo muito simples, porque hoje nas nossas empresas, praticamente tudo que é feito com sistemas de informação. Dificilmente algum processo não utilize 1, 2, 5, 10 ou 20 sistemas ao longo das suas atividades. Isso significa que aquele pilar que eu mostrei agora há pouco de melhorias tecnológicas, ele é um pilar muito importante. Ele é um pilar que pode trazer muito ganho. Só que a TI, como membro da equipe multifuncional, é a melhor área que pode me trazer quais ganhos efetivamente eu posso ter com facilidade ou com dificuldade dentro do meu processo. Ouvir a TI durante a proposição de redesenho pode me trazer alternativas e soluções que sem a TI eu não poderia imaginar, ou pode me trazer dificuldades de implementação dentro da minha estrutura de sistemas atual, que eu, por falta de conhecimento técnico, a equipe, por falta de conhecimento técnico, não tenha visão. E um outro ponto fundamental num projeto de melhorias, quando nós fechamos aquelas melhorias que foram escolhidas para fazer o meu processo futuro, o meu desenho to be, é que eu possa planejar a implementação dessas melhorias de forma faseada. Afinal de contas, não é porque uma melhoria vai me demorar 6 meses que eu tenho que esperar 6 meses para implementar uma melhoria que eu consigo implementar em uma semana. É o que a gente chama dos quick wins, de buscar já botar em prática aquelas melhorias de rápida aplicação que já podem me trazer um ganho imediato. Isso é fundamental, pensando na dinâmica de um projeto de melhoria, para dar força para o projeto, para fazer com que as pessoas apoiem o meu projeto, para poder as pessoas verem que essa iniciativa de gestão e melhoria de processos já está trazendo resultados a curto prazo e que, com um investimento maior, vai poder trazer resultados possivelmente mais concretos a médio e longo prazo. Se vocês querem saber mais um pouquinho sobre análise e redesenho, eu convido vocês a conhecerem um webinar ministrado no ano passado sobre ferramentas de simulação, com um foco na análise e otimização de processos. Esse webinar está disponível no nosso blog. Assim como, através da eProcess Education, vocês podem fazer o IP02, que é o nosso curso de transformação e otimização de processos, que tem como foco trabalhar sobre técnicas de análise e redesenho ao longo de 2 dias de curso. Uma vez que nós temos o nosso processo to be, o nosso processo futuro, nós temos que implementar esse processo. Um processo futuro com uma lista de melhoria nada mais é do que papel. Enquanto não virar realidade, não serve para nada. É só um sonho. Como eu costumo dizer, o sonho de todo processo to be é um dia virar um processo as is, ou seja, é um dia ser o processo efetivamente que está sendo executado pela organização. E para nós fazermos o processo to be virar as is, nós temos que tomar uma série de ações, tomar uma série de medidas. Muitas dessas ações são ações de negócio, são tomadas de decisões, são revisões numa estrutura de cargo e responsabilidade, são compras de equipamentos, são capacitações de pessoas envolvidas, são terceirizações de atividades, são ações que têm que ser tomadas no mundo do negócio. E muitas outras dessas ações são melhorias de sistemas, são integrações, são automatizações com BPMS, são melhorias que têm que ser implementadas no mundo da TI. Com o uso da tecnologia, é possível a gente obter uma série de ganhos dentro da busca da eficiência do nosso processo. Quanto mais um processo é informatizado, automatizado, mais ele vai permitir que, entre outras coisas, eu tenha os conceitos de virtualização de trabalho, onde eu posso fazer as minhas atividades onde eu estiver, no tablet, no celular, dentro de casa, na empresa, de distribuição inteligente de atividades, onde o sistema tem capacidade de avaliar
quais são as pessoas que devem fazer cada atividade de modo a garantir que o processo vai ser executado o mais rápido possível, evitando gargalos, e para isso, priorizando aquelas atividades que são mais importantes para que sejam feitas primeiro do que aquelas que têm menos importância, permitindo que eu faça uma integração entre os sistemas. Eu costumo dizer que, à medida que a gente faz uma integração, a gente deixa de fazer uma eutegração. A eutegração de sistema é aquela em que eu pego a informação de um lado, de um sistema A, e digito no sistema B. E isso me dá trabalho, isso me gera esforço, isso demora um tempo e ainda é suscetível a erros. Sempre que eu tenho uma integração, eu tenho um sistema que vai fazer a transposição do dado de A para B sempre da mesma forma, de forma instantânea normalmente, trazendo muito mais eficiência para o meu processo. Sempre que eu permito também que as regras de negócio estejam automatizadas, eu também garanto agilidade ao meu processo e, junto com o roteamento automático do trabalho, eu garanto confiabilidade, eu garanto integridade, eu garanto que as regras de negócio e os caminhos por onde o meu processo vai ser executado vão sempre ser seguidos da mesma forma. Além disso, eu tenho outros ganhos típicos com a automação de processo. Eu posso ter uma execução proativa do meu processo, onde o meu processo não é esquecido. Se alguém deixa de fazer alguma atividade, ele gera um alerta, ele gera um aviso, ele toma uma decisão automaticamente. Eu tenho a garantia de integridade do meu processo. Quanto mais automatizado o meu processo é, maior é a minha garantia que as pessoas não podem burlar ou não podem fazer o processo diferente do que foi concebido. Eu consigo acompanhar as instâncias da execução do meu processo, principalmente se eu tiver uma ferramenta de BPMS que permita que eu identifique por onde passou o meu processo, quem fez e quando fez cada atividade, gerando assim uma base de indicadores em tempo real que permite que eu tome as decisões à medida em que o meu processo está sendo executado. Pensando sobre o ponto de vista de automação, uma das principais preocupações que nós temos que ter é na análise de impacto das melhorias do meu processo em relação ao meu legado de sistemas de informação que eu já tenho dentro da organização. É importante que se faça uma avaliação para que nós possamos saber o que pode e o que não pode ser efetivamente realizado. E aquilo que pode ser realizado, que seja claro para a organização qual o custo dessa alteração e qual o esforço e prazo para que ela seja feita. Afinal de contas, para quem já viveu um projeto de implementação ou de homologação de um sistema, sabe que desenvolvimento de sistema não é uma coisa que a gente faça de um dia para o outro. Envolve toda uma metodologia de definição de requisitos, modelagem, especificação técnica, projeto, desenvolvimento, testes integrados e homologação. E é importante perceber qual vai ser o esforço de trazer a automação de um sistema para dentro do meu processo para poder verificar se eu vou ter um retorno de investimento sobre essa melhoria que eu estou propondo. Nesse sentido, e pensando então nas atividades de implementação e automação, é fundamental que antes do início de um projeto de implementação de melhorias de processo, seja feito um ótimo planejamento. Porque aquilo que não é planejado e não é bem planejado no início, acaba virando risco e problema no meio do projeto. É fundamental que se avalie claramente quem são as pessoas envolvidas, o que deve ser adquirido, o que deve ser alterado, quem deve ser envolvido, quais autorizações eu vou precisar, para que eu possa planejar adequadamente tudo que eu tenho que fazer para prover a melhoria do meu processo e conseguir, dentro do prazo estipulado, implementar essas melhorias. É muito comum, uma situação recorrente de fracasso de projetos de melhoria, não haver um correto planejamento das ações que devem ser feitas para prover a melhoria e, com isso, ao final do projeto, parte das promessas que foram feitas para as áreas de negócio acabam não sendo cumpridas. Falando um pouquinho de automação, como a gente falou agora há pouco, a automação é algo que exige esforço, exige tempo. É importante que exista uma boa análise, um bom levantamento quantitativo do esforço para a automação,
para que possa ser setada a expectativa junto às áreas de negócio do custo e do prazo para que essa automação seja feita. E é fundamental, à medida que eu tenho um novo processo e que a minha instituição vai executar um processo de uma forma diferente, que eu tenha convicção e que eu tenha feito uma validação de que todas as exceções, que todos os caminhos não felizes, vamos chamar assim, que podem acontecer no processo, foram mapeados. Senão eu corro o risco de implantar um novo processo, trazendo uma expectativa de melhoria, e nas primeiras execuções me deparar com problemas que eu não percebi que existiriam e ter que voltar atrás. Ou pior, por não ter identificado esses problemas, eu corro o risco de ter sido otimista, achando que eu teria um ganho X, quando na verdade o meu ganho pode ser bem menor ou pode até ser negativo. E é por isso que é fundamental um investimento concreto e razoável na homologação do novo processo. Que as pessoas avaliem tudo o que foi feito no planejamento da implementação do processo, que façam um teste de mesa, que peguem casos reais e verifiquem como aquele caso real seria executado no novo processo, de modo a garantir, ainda em tempo de homologação, que aquele processo, que o processo proposto, quando entrar em produção, não vai quebrar a organização. Se vocês têm interesse em conhecer um pouquinho mais sobre automação, eu recomendo fortemente que vocês assistam o nosso webinar de benefícios da automação de processos. Ele está disponível no nosso blog, assim como o nosso curso de modelagem de processos para automação, que é um curso que ajuda tanto a área de negócio como a área de TI a pegar um processo to be desenhado a nível de negócio e propor melhorias através do uso da tecnologia, trazendo ganhos com a tecnologia de eficiência e eficácia ao meu processo. E finalizando, a última etapa do nosso projeto de BPM, que nós vamos conversar aqui, é a etapa de implantação, que é quando eu tenho o meu processo já pronto, finalizado, homologado, testado e agora eu quero virar a chave. Eu quero que ele passe a ser utilizado pela empresa. Nesse sentido, diversas disciplinas e diversos pontos de atenção têm que ser avaliados aqui. Os três principais que a gente considera como recomendação é fazer uma boa ação de gestão da mudança. Identificar onde existe resistência e por que essa resistência existe. Mostrar para as pessoas, através de tudo que foi levantado na etapa de análise e diagnóstico, quais são os problemas. E mostrar o quanto que é importante que aqueles problemas sejam sanados. O quanto que é importante para a empresa que aqueles problemas sejam resolvidos. É identificar, dentro dessas focos de resistência, o motivo delas e, se for o caso, dentro de uma estratégia de implantação, escolher por uma implantação faseada ao invés de fazer uma implantação de tudo ou nada. Porque quando nós fazemos uma implantação faseada, nós temos um universo menor de amplitude de execução do meu processo. Ou seja, eu tenho um ambiente mais controlado, eu consigo trabalhar melhor com as pessoas e eu consigo envolver pessoas que têm simpatia pelas melhorias do processo, que vão ser parceiras nessa etapa de melhoria e que vão me ajudar a vencer e a corrigir eventuais problemas na condução para que a primeira fase ou o primeiro estágio de implantação tenha sucesso. Se eu consigo fazer um trabalho faseado e essa minha primeira fase me gera sucesso, vai ser muito mais fácil, ou tende a ser mais fácil depois diluir as resistências de outras pessoas. Porque à medida que eu tenho o processo implementado num segmento com sucesso, eu já tenho um fato criado e estabelecido de que foi possível implementar e executar o processo daquela forma. A outra estratégia de implantação que a gente pode utilizar, diferentemente da faseada, é o que a gente chama de tudo ou nada ou Big Bang. Ou seja, aquela estratégia em que toda a organização e todas as instâncias do processo, de um dia para o outro, passam a ser executados no modelo to be. De acordo com a natureza e com as características do negócio, muitas vezes essa é a única alternativa. Mas se for possível, novamente, vocês adotarem uma estratégia faseada,
é uma estratégia na qual o risco da implantação é menor. É evidente, fazendo um contraponto, o grande ganho que a gente tem também com o Big Bang é que, se a estratégia dá certo e a implantação ocorre com sucesso, eu já tenho de imediato os benefícios das melhorias do meu processo em todos os processos da companhia, em todas as execuções daquele processo na companhia. E um outro ponto muito recomendado por nós no momento de implantação é a disponibilidade de uma equipe de apoio. Uma equipe altamente treinada, capacitada, que tenha participado das discussões de análise, redesenho e implementação, que vai ajudar os envolvidos no novo processo, os executores do novo processo, a executar esse processo. Possivelmente as pessoas vão ter dúvidas, vão ter problemas, não vão compreender perfeitamente alguma etapa do processo, e é importante que exista um suporte para que essas pessoas rapidamente consigam vencer essas dúvidas, esses problemas, e isso acabe não se tornando um problema do novo processo. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre projetos de BPM, convido vocês a assistirem o nosso webinar sobre os primeiros passos para a adoção de BPM, da venda interna à escolha do primeiro processo, e um webinar seguinte que foi ministrado sobre como ultrapassar os desafios do primeiro projeto de BPM. Desafio também, convido vocês também a conhecerem o nosso curso de ciclo BPM da estratégia medição, que apresenta ao longo de uma semana um conteúdo rico sobre todas as etapas da gestão por processos. Concluindo a nossa exposição, como vocês puderam perceber ao longo desses 50 minutos de conversa, as iniciativas de processo são iniciativas que tendem a ter inúmeros desafios. E esses desafios eles vêm por diversas causas. Ou porque a empresa nunca fez um projeto de melhoria de processos, ou porque o processo está estabilizado e há muito tempo sendo executado daquela forma, ou porque as pessoas estão dentro de uma área de conforto. E por isso, existem diversos desafios em transformar o processo antigo e ineficiente num novo processo. Cada etapa do ciclo de gestão de processos, da modelagem à implantação, tem desafios próprios. E é fundamental para o sucesso de um projeto de melhoria que haja uma compreensão de quais são esses desafios, de quais são os problemas típicos que existem em cada etapa, para que possam haver uma atenção especial e uma ação imediata à medida que o projeto vai sendo desenvolvido e os problemas vão acontecendo. Eu agradeço a todos por essa hora conosco e passo novamente agora a palavra para a Chayana. Gostaria de comentar que, para aqueles que desejarem conhecer mais sobre o tema ou complementar sua capacitação em BPM e BPMN, a iProcess está realizando uma série de treinamentos e seminários focados nestes assuntos. Com uma formação completa para analistas de processos de negócio, a iProcess oferece um conjunto de treinamentos que desenvolvem conhecimentos e práticas sobre todo o ciclo BPM. O treinamento Introdução a BPM e a BPMN com Visage é um curso de 8 horas para nivelamento de conceitos, introduzindo por que a gestão por processos é tão importante, o que é o ciclo BPM, como dar o primeiro passo para uma iniciativa de BPM na empresa e ajudando iniciantes a modelar processos com o Visage, uma das principais ferramentas de mapeamento de processos disponível no mercado. Também temos o programa Ciclo BPM, que através de 3 cursos aborda todos os aspectos do ciclo de melhoria contínua de processos de negócio. O primeiro curso, com duração de 1 dia, tem foco na prática da modelagem de processos, técnicas e ferramentas para realizar o entendimento do processo de negócio e sua representação. O segundo curso, com 2 dias de duração, aborda as atividades de análise e redesenho do processo, focando na transformação e otimização para gerar a visão de futuro do processo e avaliar o retorno sobre o investimento. O terceiro curso fecha a semana do programa com 2 dias de duração e discute a visão dos sistemas na implementação da visão do futuro. Para quem está atuando na documentação e mapeamento de processos, o domínio sobre a notação BPMN utilizada pelas principais ferramentas de BPM do mercado é imprescindível. A iProcess realiza um treinamento focado na notação completa, conforme a especificação da OMG. Assim, a utilização de qualquer ferramenta de modelagem BPMN fica muito mais fácil.
Nós estamos com 20 minutos além do tempo previsto. Então, as perguntas enviadas serão respondidas através de nosso blog. Também enviaremos as respostas das perguntas aos participantes. Certo, pessoal? Em nome da iProcess, agradeço a todos que participaram de nosso evento. Esperamos que este webinar tenha atendido às suas expectativas. Ao sair do webinar, lembre-se de preencher o formulário de avaliação. Um bom dia a todos. Obrigada.